Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Clara. Tenho 28 anos, sou designer freelancer e, até pouco tempo atrás, vivia numa rotina que parecia perfeita por fora, mas por dentro era só um eco. Eu morava em Lisboa com o Pedro, meu ex-noivo. Tínhamos um apartamento pequeno em Alcântara, plantas bem cuidadas na varanda, e um gato chamado Teodoro. A vida seguia num compasso previsível. Jantares às quartas, chamadas da minha mãe nas sextas e crises silenciosas nos domingos à noite. Um dia, acordei antes do despertador, olhei pro teto e pensei: é isso? É só isso que vai ser minha vida. Levantei, peguei minha mochila de viagem que nem usava mais, e sem muito pensar, comprei uma passagem de comboio para Sintra. Sozinha. Levei só o necessário: roupas leves, meu caderno de desenhos, uma câmera antiga e um powerbank que nem estava carregado. Chegando em Sintra, o ar parecia outro. Cheirava a folhas úmidas, a pedra molhada, a mistério. Caminhei pelas ruelas estreitas do centro histórico, me perdi sem medo e descobri trilhas escondidas atrás de muros cobertos de musgo. Meus passos eram leves, mas minha mente ainda carregava o peso de tudo que deixei para trás. Foi no segundo dia, ao sair de manhãzinha para explorar os arredores da Quinta da Regaleira, que aconteceu. O chão estava escorregadio por causa do orvalho, e eu, distraída demais desenhando uma escultura de pedra no meu caderno, escorreguei de mau jeito e caí. Ralei o joelho, rasguei a barra do vestido e minha câmera voou direto contra uma pedra. Ela quebrou. Naquele momento, não aguentei. Sentei no chão e comecei a chorar. Não só pela dor, mas por tudo. Por mim. Pela vida que eu mesma empurrei para um canto. E foi aí que ele apareceu. Tá tudo bem com você? Olhei para cima, limpando o rosto rápido, tentando esconder o choro. Ele era alto, com barba curta, pele bronzeada e um boné azul desbotado. Devia ter uns 45 ou 50 anos. Difícil dizer. Mas o que mais chamava atenção era a mochila que ele carregava, grande, pesada, parecendo cheia até o topo. Você se machucou feio, disse ele, agachando perto de mim. Posso ver seu joelho? Balancei a cabeça em silêncio. Ele tirou da mochila um lenço limpo e uma garrafinha de água. Lavou meu ferimento com cuidado e depois me ajudou a levantar. Tinha um olhar firme, mas gentil, e um jeito de falar como quem está sempre com o pé em outro mundo. Sou Miguel, ele disse. Tô viajando faz um tempo. E você? Parece meio perdida. Dei uma risada fraca. Meu nome é Clara. E eu não tô meio perdida. Eu tô completamente. Ele sorriu e ofereceu a mão, me ajudando a pegar minhas coisas. Acho que a gente se encontra quando se perde. Não soube responder. Só sabia que algo nele me deixava desconcertada e curiosa. Passamos os minutos seguintes caminhando lado a lado, até ele dizer que ia em direção ao Castelo dos Mouros. Agradeci pela ajuda e desejei boa viagem. Ele assentiu, colocou a mochila de volta nas costas com certo esforço e seguiu em frente, desaparecendo entre as árvores. Achei que nunca mais o veria. Mas no fundo, torcia para que estivesse errada. No dia seguinte, eu estava sentada numa cafeteria escondida entre duas lojinhas de artesanato, perto do Palácio Nacional de Sintra. O céu estava nublado, e minha xícara de café soltava vapor como se quisesse escapar do frio que vinha chegando devagar. Enquanto desenhava distraidamente no meu caderno, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Você tem talento. Mas esse castelo aí tá meio torto. Levantei o olhar e lá estava ele, Miguel. Mesmo boné azul, mesma mochila enorme pendurada nas costas. Não esperava te ver de novo, falei, tentando esconder o sorriso. Sintra tem dessas coisas. Os caminhos se cruzam quando precisam, respondeu, sentando-se à minha frente sem cerimônia. Pedi mais um café para ele e começamos a conversar. Desta vez, por mais tempo.
Miguel era diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Falava devagar, como se pesasse cada palavra. Tinha histórias de lugares que eu só conhecia por fotos. Viveu no interior de Minas, atravessou o sul do Brasil de bicicleta, morou em Paraty por um ano inteiro, sempre com essa mochila nas costas. Nunca vi você tirando essa mochila, comentei, brincando. É o que me sobra quando tudo o resto vai embora, ele respondeu. Riu depois, como se tivesse dito algo mais leve do que era. Tentei não parecer curiosa demais, mas não consegui deixar de imaginar. O que será que havia ali dentro? Roupa suja, livros, segredos. Saímos juntos da cafeteria. Caminhamos até o Parque da Liberdade, onde ele me mostrou uma trilha que eu não conhecia. Subimos até um mirante silencioso, cercado por árvores altas e musgo nas pedras. Dali, dava para ver uma parte da vila lá embaixo, as casinhas coloridas parecendo miniaturas. Por que você viaja sozinho? Perguntei, enquanto ele encostava-se numa árvore. Porque tem coisas que a gente precisa escutar no silêncio, disse ele, olhando para o horizonte. Naquele momento, tudo em mim queria saber mais. Mas algo me dizia que ele só falaria o que quisesse, quando quisesse. De repente, começou a chover. Forte. Corremos juntos pela trilha, rindo como duas crianças. Meus cabelos estavam encharcados, a roupa colada no corpo, mas eu não me importava. Era como se aquela água estivesse lavando mais do que a pele. Nos abrigamos num coreto velho, no meio do caminho. Ficamos ali, ofegantes, rindo sem motivo. Ele tirou um pano da mochila e me ofereceu para secar o rosto. Pela primeira vez, vi que ele mexeu dentro dela com certo cuidado, como se tivesse algo frágil ali dentro. Posso te perguntar uma coisa? Falei, mais séria. Depende da pergunta. Você tem medo de deixar essa mochila em algum lugar? Tenho medo de esquecer o que tem dentro. O silêncio que se seguiu disse mais do que qualquer resposta. Mais tarde, nos despedimos perto da estação de trem. Ele disse que ia dormir num hostel simples, daqueles onde ninguém pergunta nada. Eu voltei para o meu quarto alugado, mas meu pensamento ficou preso ali, entre a mochila, o sorriso dele e aquela resposta cheia de dor contida. Pela primeira vez em muito tempo, desejei encontrar alguém de novo no dia seguinte. Não por carência, mas porque havia algo nele que me fazia sentir presente. E eu mal sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Naquela noite, não consegui dormir direito. A lembrança do olhar do Miguel quando falei da mochila. Aquilo me perseguiu como um eco. Não era um olhar bravo. Era mais como se eu tivesse encostado sem querer numa cicatriz que ainda doía. Na manhã seguinte, andei até o mercado municipal para comprar um pão de massa sovada, meu favorito desde criança. Estava distraída olhando as frutas quando ouvi uma voz atrás de mim. Você sempre cheira as laranjas antes de comprar. Virei com um susto, rindo. Velhos hábitos. Você me seguiu, é isso. Eu diria que o destino gosta de repetir coincidências. Ele estava diferente. Vestia uma camisa leve, sem boné, e parecia mais presente. Mas a mochila, ainda lá, nas costas, como uma extensão dele. Fomos caminhar juntos. Conversávamos sobre coisas simples, música, comidas que amamos, como a vida nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Aos poucos, fui percebendo que Miguel não era só um viajante. Ele carregava dentro de si uma espécie de silêncio, daqueles que têm história. No final da tarde, ele me convidou para ver o pôr do sol de um lugar especial. É um ponto alto, pouco conhecido. A vista é absurda, disse ele. Subimos por uma trilha íngreme perto da peninha. O céu já começava a se tingir de dourado quando chegamos ao topo. A brisa era fria, e ele tirou uma manta da mochila e colocou sobre nós dois. Sentamos lado a lado em uma pedra, o mar lá longe brilhando como prata.
Você quer saber o que tem aqui dentro, né? Perguntou ele, tocando levemente na mochila. Fiquei em silêncio. Mas ele sabia. Não é por curiosidade, é porque me importo, respondi. Ele respirou fundo, olhou para o horizonte, e então começou. Eu era casado. Tinha uma filha. Pequena. O nome dela era Luna. Tinha só 5 anos. Minhas mãos se fecharam devagar, sem perceber. A gente estava indo visitar os pais da minha esposa, em Coimbra. Chovia. Um caminhão perdeu o controle numa curva. A Luna foi na hora. Minha esposa ficou em coma por semanas. Depois que ela acordou, não quis mais me ver. Ele tirou de dentro da mochila um envelope grosso, amarrotado. Me entregou. Abri com cuidado. Dentro, havia desenhos infantis. Um sol com olhos sorrindo, uma casa com uma árvore torta, e 2 figuras de mãos dadas, com nomes rabiscados, Papai e Luna. Senti um nó na garganta. Ele continuou. Carrego isso desde então. E as cinzas dela também. Estão numa urna pequena, bem aqui. Você nunca... Não. Ainda não encontrei o lugar certo. Fiquei sem palavras. Só estendi minha mão e segurei a dele. Estava gelada. Mas ele não a soltou. Ficamos em silêncio, vendo o sol mergulhar no mar. Quando voltamos, já era noite. A estrada estava quase deserta, o céu escuro com estrelas tímidas. Antes de se despedir, Miguel me olhou por mais tempo do que nunca. Você me fez falar. Algo que eu achava que nunca mais conseguiria. E agora? Perguntei. Agora, talvez, eu consiga parar de andar em círculos. Ele foi embora andando devagar, a mochila ainda ali, mas, de alguma forma, um pouco menos pesada. E eu fiquei, sentindo que toquei um pedaço da alma de alguém, mas sem saber se ele voltaria no dia seguinte. Depois daquela noite, Miguel desapareceu por 2 dias. Não respondeu nenhuma das mensagens que enviei. Não apareceu nos lugares onde costumava estar. Eu tentei não me preocupar, mas era inútil. Tinha sido tudo tão intenso, tão verdadeiro, que o silêncio doía. No 3º dia, logo cedo, fui até um café onde tínhamos passado juntos, só por impulso. E lá estava ele, sentado na mesa do fundo, com a mesma mochila encostada na parede, tomando chá, olhando para a rua como se o tempo não existisse. Você sumiu, falei, tentando soar casual. Ele olhou para mim, com um pequeno sorriso. Fui visitar um lugar. Sozinho. Precisava pensar. Sentei à sua frente. Pensar sobre o quê? Sobre deixar a mochila para trás. Meu coração acelerou. Você achou o lugar? Ele assentiu devagar. Acho que sim. Mas, não quero ir sozinho. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era denso, mas doce. Como se naquele instante, sem nenhuma palavra, algo tivesse mudado entre nós. Na tarde daquele mesmo dia, caminhamos juntos até uma área mais afastada da cidade. Miguel conhecia bem o caminho. Disse que tinha ido lá quando era mais novo. Era uma encosta com vista para o mar, entre árvores baixas, flores silvestres e pedras cobertas de líquen. Ali, ele tirou com cuidado a urna da mochila. Ela adorava o mar. Sussurrou. Segurei sua mão, e fiquei em silêncio enquanto ele se despedia. As cinzas foram levadas pelo vento com leveza. E Miguel chorou. Sem gritos, sem drama. Chorou com a alma. Depois, ele me abraçou. Foi um abraço longo, cheio de tudo que não cabia em palavras. E eu senti que aquele momento era mais do que uma despedida. Era um recomeço. Nos dias seguintes, ficamos praticamente inseparáveis. Almoçávamos no mercado, fazíamos trilhas, ríamos de piadas bobas. Falávamos da vida,
das frustrações, das viagens que ainda queríamos fazer. Ele era quase 20 anos mais velho, mas isso nunca pareceu importar. Havia nele uma juventude escondida, nos olhos, nos gestos, nas histórias. E em mim, talvez, uma maturidade precoce demais. Certa noite, estávamos na varanda do lugar onde eu me hospedava. O céu estava limpo, e o ar tinha aquele cheiro de jasmim do início da primavera. Clara, ele disse, com a voz mais firme. Sim. Você já pensou em largar tudo e ir embora sem destino certo? Já. Muitas vezes. E se eu dissesse que vou sair de Sintra amanhã, e quero que você vá comigo? Fiquei sem ar. Miguel, eu. Sem planos, sem obrigações. Só a estrada. Você e eu. Por um tempo. O tempo que der. Olhei para ele e vi verdade. Mas também vi medo. Não o medo do mundo, o medo de confiar de novo. E dentro de mim, uma batalha começou. Eu queria dizer sim. Queria fugir com ele, esquecer o mundo, viver tudo que a gente começou sem nem perceber. Mas, será que era real? Será que era certo? Posso te responder amanhã? Perguntei. Ele assentiu, compreensivo. Mas promete que não vai desaparecer de novo? Prometo. Ele me beijou na testa, com uma ternura que fez meu peito doer, e foi embora, caminhando devagar pela rua de pedras, como quem carrega ainda um pedaço do passado, mas disposto a construir algo novo. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, olhando as luzes da cidade lá embaixo, e tentando decidir se o que senti era amor, ou apenas a ilusão de uma liberdade que nunca tive. Mal sabia eu que, ao amanhecer, tudo mudaria de novo. E que nem sempre a vida espera pela nossa resposta. Acordei com o som dos sinos da igreja no centro de Sintra. O sol atravessava a janela, dourando as paredes do meu quarto. Mas, por dentro, eu estava em tempestade. Miguel me convidou para fugir com ele. Para deixar tudo. Para viver o que ninguém entenderia, mas que, de algum modo, fazia sentido só entre nós dois. Eu sabia que, se dissesse sim, nada seria como antes. Mas dizer não também parecia impossível. Me arrumei depressa e fui até a padaria onde costumávamos nos encontrar. Ele não estava lá. Perguntei à atendente. Ela lembrava dele. Disse que ele tinha passado cedo, comprado 2 pães de queijo e saído sem dizer nada. Fui até o coreto onde nos abrigamos da chuva no nosso segundo encontro. Vazio. Depois, até o mirante. Nada. Foi quando comecei a sentir algo errado. Corri até o pequeno hostel onde ele disse estar hospedado. O recepcionista olhou os registros. Miguel havia feito check-out naquela manhã. Sem deixar bilhete. Sem se despedir. Sem nada. Senti um aperto no peito que mal consegui explicar. Era como se alguém tivesse puxado o chão sob meus pés. E o pior de tudo era o vazio, o silêncio que fica quando algo termina sem aviso. Voltei para meu quarto. Sentei na cama com os olhos fixos no nada. Horas depois, quando já era quase noite, a dona da hospedagem bateu à porta. Tem uma coisa aqui. Deixaram com seu nome. Era um envelope simples, dobrado com cuidado. Reconheci a letra na hora. Miguel. Abri com mãos trêmulas. A carta era curta. Clara. Eu queria te esperar. Eu queria ouvir seu sim. Mas percebi que, para te levar comigo, eu precisava primeiro aprender a ficar. E ainda não aprendi. Não queria que você me visse desistir. Porque, de certa forma, eu ainda não desisti. Você me fez lembrar o que é estar vivo. E isso, para mim, já é mais do que eu tive em anos. Obrigado por me olhar sem pressa. Obrigado por me tocar sem medo. Se um dia nossos caminhos se cruzarem de novo,
Espero que seja porque eu finalmente aprendi a ficar. Miguel. Chorei em silêncio por um tempo que nem soube contar. Não era um final. Era um espaço em branco. Um intervalo entre páginas. Mas doía como despedida. Nos dias que seguiram, tentei retomar meus planos. Visitei os lugares da minha lista, tirei fotos, escrevi no meu diário de viagem. Mas tudo tinha o gosto da ausência. Como se ele tivesse deixado uma parte dele em mim, e levado a minha com ele. Uma semana depois, recebi uma mensagem de número desconhecido. Você ainda desenha castelos tortos? Meu coração parou por um segundo. Respondi com uma foto, um novo desenho, dessa vez de 2 castelos, lado a lado. Um torto. O outro, em construção. A mensagem visualizada. Mas nenhuma resposta. Talvez ele só quisesse saber. Talvez só quisesse lembrar. E eu continuei. Mais forte, mais viva. Sabendo que às vezes, os encontros mais intensos da nossa vida não são para durar, mas para transformar. E que o que aconteceu em Sintra jamais será esquecido. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.